Vamos perguntar para você tudo, absolutamente tudo sobre a confecção desta obra. Malvadão você está escrevendo ou planejando escrever? Desde 2004. Então acho que ele vai também entender. Eu começo a perguntar para você o maior de todos os amores. E você escreve um livro que fala sobre o amor entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos e amigos. Um amor que cura, um amor que acolhe, que cuida, que perdoa, que não julga, que persiste. Parece aquela carta de Paulo aos Coríntios, é bem por aí, né? Fala sobre o amor. Aquilo faz. É lindo. O amor é aquilo mesmo. É isso. Um amor muito maior que todos os amores. Quando surgiu a ideia de colocar os seus pensamentos num livro, em prática? Obrigada pela oportunidade, meus queridos amigos, ouvintes da Máxima FM. Eu adoro ficar aqui com vocês, me sinto muito feliz aqui, acolhida e tal. Obrigada mesmo. Orville, quando eu passei por, todo mundo sabe das situações que eu passei na vida, o Orville, meu amigo mais íntimo, esteve sempre comigo em todos os desafios. E quando você, me perdoe, fala superficialmente sobre isso, é porque isso não lhe causa conforto ainda para falar mais abertamente ou não? Porque tem gente que pode estar nos ouvindo imaginando o que será que ela passou. Falo de qualquer assunto, não tem problema, já estou curada, já ressignifiquei, já consegui andar para frente. Só para a gente poder ser mais E quando você quer que eu fale? Então tá. Quando eu, assim, eu sempre, primeiro que eu, assim, sempre tive esse jeito mesmo de buscar espiritualidade, desde pequena. Vai ter um relato aí no meu livro que vocês vão ver sobre isso. Sempre fui muito tranquila e alegre com a vida. Recebi muito amor dos meus pais, mas essa raiz é muito forte pelo amor que eu recebi dos meus pais. Então eu começo dizendo que nós todos temos que ser muito gratos aos nossos pais, independente do que eles fizeram por nós, de como eles são, de como eles nos criaram, de todas as nossas imperfeições e as dele. A gente não pode julgá-los. A gente tem que ter essa gratidão para você ir para o mais na vida, para você fluir, mesmo que um pai tenha abandonado, ou tenha partido, ou não foi presente, ou uma mãe, enfim, seja o que for, você tem que ter essa gratidão, porque é por eles que você chegou à vida. Então, essa questão de você olhar para os seus antepassados, para os seus pais mesmo, de olhar e agradecer essa força que eles te deram e a vida, e você deixar com eles aquilo que é deles, você seguir para a vida, isso te destrava de muitos problemas. Muitas vezes a gente carrega nessa mochila que cada um tem os problemas, as mágoas dos pais com julgamento, mas a gente precisa lembrar que esses pais também tiveram os pais, que também tiveram pais, e que todo mundo tem as suas limitações, níveis de consciências diferentes, foram tratados de alguma forma, fizeram alguma coisa que não foi bacana, ou receberam alguma coisa, foram maltratados pela vida, enfim. A gente não julga, a gente só... Aí é onde eu falo toda hora do amor de verdade mesmo. Aí, Orville, você está perguntando aqui. A primeira perda que eu tive, um sentimento que eu tive de muita tristeza na minha vida, foi quando, no meu primeiro casamento, eu tinha uma criança pequena de 5 anos e um nenenzinho de colo. E o meu marido, na época, foi embora por causa de uma amiga minha, de dentro da minha casa querida, e eles se apaixonaram e foram embora. E não estou culpando, porque acho que todo mundo se envolve em culpa, não estou aqui julgando, estou contando só. E aí foi muito difícil para mim essa primeira perda, porque assim, eu sou família e queria ter essa família unida para os meus filhos, porque como eu tenho um pai que eu amo, e eu queria que eles tivessem esse pai junto e tal, a presença desse pai, mas eu consegui manter um relacionamento maravilhoso com as crianças pequenas e a gente passar todas as datas juntos de comemoração, até hoje, todos os natais juntos, todas as datas de aniversário das crianças. Eu fui pedindo isso a Deus, pedindo sabedoria, e a gente conseguiu. A minha dor estava lá, mas eu não passava essa dor para os meus filhos, eu não jogava a minha dor no relacionamento dos pais. Isso é muito importante, a gente se posicionar como mãe e saber separar as coisas. Hoje em dia, uma mãe que separa um pai com aquela dor, com aquela mágoa, joga os filhos contra.
E a gente não pode fazer isso, gente. Sei que não é fácil dividir, separar, mas a gente tem que partir desse princípio que cada um é um, sabe? Naquela dor você tem que aceitar, sabe? Pode sentir, se revoltar e tudo mais, mas você tem que, e é de verdade, isso é estilo de vida, você tem que ter sabedoria. Então eu consegui, Orville sabe disso, né? A gente tem você conhece a minha família ali de dentro, né? E eu consegui trazer essa energia linda hoje, por exemplo, a família do pai do Pedro e da Isadora, ele é casado, tem duas filhas, e a gente está sempre junto em todos os momentos de comemoração, ainda de aniversário, estamos todos juntos, inclusive a família da esposa dele, todo mundo junto. Então a gente vive numa harmonia. Mesmo porque eu construí isso, fiz questão de construir. Era muito julgada, muito, assim, admirada até, mas assim, julgada, você é doida, você é boba. Mas eu sempre olhava para os meus filhos. Muito competente. Sabe? E assim, eu separava a minha dor, não difundia essa dor no relacionamento deles. E falava, e aí eu ia, né, na minha oração, no meu momento íntimo com Deus, ia fazendo esse trabalho de. Você foi muito competente nisso. E foi de verdade, não estou aqui, né? Fazendo tipo. Todo mundo sabe, né? Todo mundo pode ver fotos e tudo mais. E a gente tem essa harmonia que eu consegui. Aí, logo após logo 3 anos depois, eu conheci o Marcelo, e o Marcelo acolheu os meus filhos do primeiro casamento, e também a gente vivia em harmonia com o meu, né, o meu ex-marido e tal, e porque ele aprendeu assim, quando ele me conheceu, ele já tinha essa harmonia, então a gente conviveu, então ele sempre acolheu esses dois, o Pedro e a Isadora. E tivemos a Marcela e o Matheus, e 18 anos depois, né, do nosso relacionamento, ele tirou a própria vida. E a pessoa que ele tinha já uma história, né, de depressão, que também vinha da estrutura familiar dos pais, uma família assim muito como que é, desunida ali, pai, a mãe, ele, o irmão, uma estrutura bem complicada. Também não estou julgando a família, porque cada um vem com um processo aí para evoluir e tal, e aí ele trouxe essa genética, essa bagagem difícil aí da família e tal, e não conseguiu ter um olhar de buscar uma ajuda, um tratamento, que a gente não precisa sofrer sozinho, vai buscar ajuda, a gente tem que ter, quem puder fazer terapia, tem que, né, às vezes a pessoa tem a oportunidade de fazer, não posso fazer, mas então vai buscar ajuda com amigos próximos, vai buscar, mas tem que se abrir para socorro, eu preciso de ajuda. E às vezes a pessoa muito forte não quer pedir essa ajuda e vai segurando aquilo, né? E aí chega uma bomba relógio e explode. E aí vocês imaginam, né? A gente perdeu uma pessoa tragicamente, com filhos pequenos, os outros filhos também que tinham o amor de pai, e aquela dor de você perder uma pessoa que você ama, que você lutou junto, construiu uma história de um jeito trágico. E aí, e com e tudo que sobrou, né, para eu administrar. Né? A minha vida, as empresas, a fazenda, a família e tudo mais que vocês imaginam aí. Então eu tinha que ter essa força para não desmontar. Eu falei, se eu cair, vai cair todo mundo junto, né? Se eu vacilar, vai vir todo mundo junto comigo aqui, então eu vou ter que sofrer muito, e nesse sofrimento mesmo eu caminhava, porque a gente não para, o mundo não para pro seu sofrimento, pra você ficar de vítima, e assim, então a gente tem que ser forte mesmo, e essa força eu encontrava em Deus, encontrava encontro nos meus pais e nos amigos, porque eu vou falar para vocês, eu gosto de gente, mas assim, recebi muito amor, muito carinho, mas muito mesmo. A gente fala assim, nossa, a gente não pode confiar nas pessoas, mas eu posso dizer para vocês aqui, de coração aberto, que eu recebi muito apoio, muito carinho, muita oração. Era impressionante, de todos os lados. E isso não tem preço, sabe? O amor que a gente recebe. Então, o ser humano, em essência, ele tem muito amor no coração. Porque pessoas que eu nunca nem vi na vida, nem sabia quem era, mandava mensagem, mandava presente na casa da minha mãe, parava na porta, entregava as coisas. Eu nem sabia, encontrava na rua e elas olhavam. E eu nem podia sair na rua. Tantas pessoas que vinham falar comigo, abraçar. Assim, foi um momento muito triste, mas foi um momento de que eu recebi muito amor. E eu tinha que ter essa força aí, porque se eu caísse, eu poderia cair, não tem nenhum problema. Mas eu não escolhi isso, eu escolhi, sabe, seguir em frente. Então, eu olhava para os meus filhos, né, todo mundo, não tem jeito de ser
sentir alegria naquele momento, sentir nada, mas a gente tinha que andar, tinha que caminhar. E um dia de cada vez a gente foi caminhando e se apoiando um no outro, se apoiando na vida e olhando também porque a gente tem de bonito nessa vida. Porque tinha uma tragédia na minha vida acontecendo, mas tinha tantas bênçãos ao mesmo tempo, filhos saudáveis, a gente com saúde, família, um lar para morar, mas assim, tinha que administrar tudo isso. Muito difícil, não é fácil, não foi fácil, mas daí com esse amor que a gente vai trabalhando e vai, né, buscando leituras e orientações, até no YouTube mesmo, toda hora eu estava lá escutando louvores, escutando palavras, né, de fortalecimento, e foi isso que foi fazendo a trajetória de cura na minha vida. Então eu falei, se eu tenho que passar por isso, eu não sou a única. Quantas pessoas estão aí, perdem as famílias, perdem um filho. Isso a gente não tem controle. Então, eu falei, eu vou ficar parada aqui, sofrer? Não, eu vou sofrer, mas eu vou continuar caminhando para frente. Não parava. E quando eu pensava assim em desistir, tinha alguém para me segurar, tinha uma força que me impulsionava. E aí hoje a gente, né, continua, porque eu escolhi isso para minha vida, escolhi a felicidade e valorizar a minha vida, cuidar da minha vida, e aí transbordar esse amor para as pessoas. Esse livro, aí como é que você decide fazer um livro? Porque assim, eu acho que você deve ter tido vontade de pôr para fora alguma coisa, mas você tinha um propósito. Um propósito? Sim, exatamente. Você fazia algum diário? Você rabiscava alguma coisa? Agora. Eu sempre escrevi, eu tenho muitos cadernos lá que eu escrevo muito. É em caderno que você escreve? E o que você escreve? Então, eu escrevo... Você desabafava no caderno? Desabafava no caderno, escrevia assim, tudo, por exemplo, tudo que tinha acontecido de ruim, alguma coisa ruim, eu escrevia lá. Aí eu lia aquela situação, aquele desafio lá. Aí eu começava a escrever exatamente o contrário daquilo que estava acontecendo. Por exemplo, vamos supor assim, hoje eu estou muito triste, muito aborrecida. Aí eu falo, Senhor, obrigada por esse dia. Hoje o dia começou, obrigada por esse dia que começou. E eu estou respirando, e eu tenho saúde, eu tenho uma casa para morar, eu tenho um colchão que eu durmo, eu tenho os meus filhos. Aí eu começava a olhar o que tinha de bonito em volta daquela dor. Então eu começava a ver essas flores que estavam de verdade no caminho. Então eu lia aquela tristeza, aquele problema, e eu escrevia embaixo o que tinha de bom junto naquela situação. Então aí eu começava a trabalhar isso. Todos os dias, quando eu abria os meus olhos, eu sentia um frio na barriga. Era abrir o olho. Vocês já sentiram ansiedade na barriga, no estômago? Nossa, é horrível, né? É horrível. E aí eu acordava com isso todos os dias. A sensação do medo, da perda, da tristeza, era lá dentro mesmo, lá no fundo. E eu falava, nossa, agora... aí eu falava, ia trabalhando ali, pedindo a Deus, e aquela dor não saía. Pedir a Deus. Aí lá pelo meio da manhã, um pouco mais tarde, ela começava a desaparecer. Era muito sintomático isso. E aí eu fiquei no outro dia eu falava, eu acho que eu vou melhorar. Aí estava bem à noite, no dia seguinte acordava, na hora que eu abri o olho, estava de novo aquela dor. E eu falei, bom, depende de mim, né? Eu tenho que lutar por isso, eu tenho que transformar essa dor, eu tenho que... E aí eu fui um dia de cada vez, trabalhando. E o propósito do livro, como que eu tive a ideia, eu vi ele voltando na sua pergunta, as pessoas falavam assim pra mim, sempre falavam, você é muito forte, você devia escrever um livro. Você devia escrever um livro, você é um exemplo para nós, as pessoas se emocionavam. Aí até hoje a gente fala, eu chego perto de você com vontade de chorar, mas é porque é uma emoção. E aquilo começou falando, nossa, chego perto de você e sinto uma paz, chego perto de você e sinto isso, aquilo. Então eu comecei a falar, então vou escrever um livro. E uma amiga muito querida de um curso de pós-graduação que eu faço, falou, você tem que escrever um livro, você tem que escrever. E aí uma outra amiga também falou, já está pronto o seu livro? Com os olhos cheios de lágrimas, a Cláudia. Eu falei, não, eu vou começar a escrever. E aí a própria Kelly me referenciou a Ana, que é uma brasileira que mora na Suíça, que é de uma editora. Então ela falou, Renata, eu te ajudo, você vai escrevendo e eu vou te organizando com você a edição e tal. E aí a gente começou, toda sexta-feira tinha uma reunião às 4 horas da manhã, porque ela era da Suíça, via online, né? E ela falava, a tarefa da semana é essa. Vai buscando tudo aquilo que você
busca isso, busca aquilo, vai. Aí toda semana ela ia me dando, a gente ia conversando e ela falava, então vamos fazer desse jeito, escreve o que você acha disso, tal. E ela foi me direcionando e fui escrevendo. E aí só sei que ela falava assim, o pessoal aqui da editora, tá todo mundo encantado, todo mundo quer conhecer você, todo mundo chora bastante aqui e tal. E eu falei, nossa, que bom, assim. Aí os feedbacks eram sempre bacanas e tal. E aí, de repente, nessas reuniões, a gente começou em abril, né? Desse ano. Começamos em março, final de março, abril. Aí começamos a escrever toda semana. Daí eu falei, agora você precisa pôr uma data para você lançar esse livro, senão ele não vai acabar, né? Aí eu falei, então, vou colocar a data. Aí colocamos no dia 2 de novembro, o lançamento online pelo YouTube. Vou mandar o link aqui para vocês, se vocês puderem colocar. E aí, foi isso. A gente começou a finalizar o livro, foi tomando forma, e quando eu peguei ele nas minhas mãos, assim, eu fiquei muito feliz. Ontem eu li ele inteiro, pronto. O prefácio foi essa editora que está ali é a editora da Suíça ou é daqui do Brasil? É da Suíça. Ela é brasileira, bacana, né? Eles são brasileiros que moram lá, o marido dela é médico, ela é geneticista, veterinária geneticista, mas ela foi morar lá e agora ela tem essa editora, uma equipe muito bacana. E sabe que é legal, assim, já tem gente aí. E aí, detalhe, vai ser lançado no mundo inteiro. Olha que bacana. Mas vai ter a edição física também, né? O livro em papel, toda pessoa que pedir pelo Amazon, né? Tem a plataforma que pode comprar. Você pode comprar online, gente. O lançamento vai ser dia 2, você já pode, a partir do dia 2 já vai estar disponibilizado. Pode comprar, né? Tem no Instagram. O e-book ou a versão física? Eu acho que vai ser só a física, Xandu. Não, é só a física. Você compra pelo Amazon, pela Americanas, e aí eu vou no meu Instagram, que é o Renata H.A. Carvalho, toda hora na bio já tem o link lá de compra. Já dá pra você. E tem bastante gente comprando. Na hora que eu tava subindo aqui, uma amiga já ligou e já recebeu e já tava lendo e ficou falando um monte de coisa que eu não podia colocar ela aqui ao vivo pra falar, mas ela falou um monte de coisa pra mim, assim, bem legal. Sabe qual é o propósito do livro, Xandu? Saber que a gente pode tudo que a gente quiser, que a gente não pode ficar no problema, na dor. A gente tem que viver essa dor, sim, o luto tem que viver. Aliás, não tem como. Não tem como. A dor é da alma, de tudo, né? Dói o osso, dói a pele, dói o músculo, dói tudo. A dor física no coração, aquele frio na barriga, é tudo, é o tempo todo. Mas aí você não pode ficar nessa dor. Eu tenho acompanhado também o Abílio Diniz, que perdeu o filho agora, né? Também recentemente, do dia pra noite e tal. E a fala dele é exatamente aquilo que eu falo, que eu penso, que eu vivo. É da gente ter que ir pra frente, porque tem muita gente que depende além da minha própria vida, né? Tem muita gente que depende desse meu estar bem, dessa busca, desse processo. Lembrando que a gente está aqui num processo de evolução, num processo para o mais. Então, só depende de cada um a gente ir para o mais nessa vida. E quando eu olho para os meus filhos, assim, eu profetizo coisas boas, eu sei a dor de cada um. Nossa, eu sei principalmente da pequena, que sente bastante falta do pai, que tem vergonha perante as amiguinhas do colégio de não ter pai, né? E ela sente, fala, nossa, mamãe, eu não tenho o meu pai para ir no Dia dos Pais e tal, né? É bem difícil, mas a gente tá aí para viver isso mesmo. Eu sei que é difícil porque eu perdi meu pai pequena e quando falava dos pais na sala, às vezes as professoras falavam, o pai, eu pedia para ir no banheiro. Tinha vergonha. Eu não ficava na sala porque eu não queria ficar ouvindo. E no Dia dos Pais era ruim, porque ficava aquela coisa assim, aquele clima vácuo, né? Porque na verdade, quando você perde o pai pequena, você sente falta daquilo que você não viveu. Quando você já perde seu pai numa idade avançada, você fica com as lembranças, com as memórias. Agora, quando você perde seu pai criança, você fica imaginando como seria viver com o meu pai. Então, eu entendo a sua menina. Qual que é a sua filha mais nova e o mais velho? A nova tem 10, o mais velho tem 27. E agora eu tenho o netinho. Cadê o netinho? Que belezinha. E assim, o Pedro, meu filho, se formou médico em junho. Foi a maior alegria da minha vida. Outra alegria, né, Nunca senti tanta alegria em junho de 2019.
foi uma alegria assim, que eu senti também lá nessa barriga também. Aliás, o livro fala de alegrias, né? Amores e de momentos felizes também que você passou. Foi a maior alegria da minha vida. Aí passaram 2 meses, eu senti a maior tristeza da minha vida, sabe? Então, a vida é isso. E todas a situação, todo esse trabalho. E aí, depois, no mesmo ano, o Matheus se formou na 8ª série e eu tive que ir lá, né? Firme, dançar a valsa com ele e ficar firme. Só Deus sabe todos os desafios, né? Que a gente passou ali, né, nos momentos de comemoração, que são os mais difíceis para você estar lá firme, mas a gente tem que ser assim, sabe? Ninguém sabe o que a gente está passando, mas a gente está firme, sabe? Agradecendo a Deus, porque... E tem que ser de verdade mesmo. E se a gente não trabalha essa mente, essa cabeça, você pode ficar com uma cabeça fraca, com problemas psicológicos. Verdade mesmo, pode até vir adoecer mentalmente. Eu tenho, né? na e minha a pessoa família, se torna uma pessoa doente mentalmente. Na minha família, perdeu uma criança de 12 anos, a filha nunca mais foi recuperada. Nunca, então, não vê alegria, não consegue. Não consegue mais. Se ressignificar, não consegue, porque é uma dor muito... Então, ele fica na dor ali, e aí se você não trabalha essa mente, você fica nessa dor, e aí você já afeta todos os outros setores da sua vida, você destrói a vida, e de repente tem outro filho e fica aquelas pessoas, né, que vivem, sabe? E você passa isso para ser outro filho, né? E esse outro filho carrega para a geração dele. E aí vai uma geração contaminando a outra. A gente tem que quebrar esse ciclo, né? Quando você passa por um problema, e todos você passam, tem que viver o problema, tem que entender, tem que viver. E assim, eu nunca questionei. Por que comigo? Porque eu sei que tanta gente todos os dias passa por problemas horríveis, por situações tristes demais. E eu nunca questionei, nunca, de verdade. Eu sempre fui firme com Deus mesmo. Eu tenho uma força que é espiritual muito grande dentro do meu coração. E é isso que me leva para o mais, essa força, essa gratidão. E os desafios vêm todos os dias. É para todo mundo. Você acha, o outro tá uma vida boa, todo mundo, gente, tem algum tipo de situação, né? Todo mundo e aí passa. Ninguém sabe. Então, por isso que eu falo, sabe? Quando a gente olha para alguém, Xandu, a gente, de verdade, vou falar aqui, essa pessoa que você, de repente, tá mandando com raiva porque ela te fez um mal, pensa que ela é um amor de alguém, sabe? Quando a pessoa você tiver com raiva de alguém que te maltratou, que te xingou, olha para essa pessoa e veja os pais dela atrás dela. E veja, sabe, olha com amor para essa pessoa. Não é fácil, não é, mas a gente daí não julga. Hoje em dia o mundo está pesado, as pessoas estão ofensivas, xingando, ofendendo demais, e a gente não pode julgar nem ofender ninguém, porque a gente também tem um monte de defeitos, a gente também tem as nossas limitações, as nossas crenças que são limitantes, nosso jeito de pensar, aquilo que a gente recebeu. Então a gente tem que ter esse olhar mesmo de olhar para o próximo com amor e cuidar da sua vida. Se você sentir um amor muito grande por você, meu Deus do céu, você vai conseguir transbordar esse amor para as outras pessoas, né? Se você sentir assim, o amor que Deus tem por você, porque tem por todos nós, mas sinta esse amor que Ele tem por você e não se vitimiza na vida. A vida é para fortes, Xandu. A vida é para os fortes mesmo, né? E não tem problema, a gente pode, lógico, nós temos nossas fraquezas, a gente pode cair todos os dias, mas abre esse olho e conecta com Deus e escolha vencer, escolha, sabedoria, essa conexão diária. Por que você acorda cedo, Renato? Porque eu preciso me alimentar dessa força, independente da religião, tá? O Papa Francisco gravou uma mensagem uma vez para os recuperandos da Fazenda Esperança. Ele falou assim: não é importante quantas vezes vocês caem, é quantas vezes vocês se levantam. Isso aí. Cada queda levanta, não importa. Cair de novo, eu sou mais fraco que os outros. Não, não tem problema. É isso mesmo, exatamente. E aí, a gente não tem que tomar banho, se alimentar, trocar de roupa, trabalhar todos os dias. Todos os dias a gente tem que se conectar com essa força maior, porque senão você não aguenta. Tem uma frase que fala que santo não é aquela pessoa que nunca peca, é aquela que sempre se lava. Né? Então, assim, a gente sabe, nós somos seres limitados, né? E Deus sabe disso. Então, a gente precisa estar todos os dias aproveitando essa oportunidade que amanhece, né? Todos os dias. Exatamente. Eu acordo cedo mesmo, porque se eu não acordar cedo, eu não tenho esse tempo que eu preciso, sabe, de acordar, de pedir para Deus me dar sabedoria, situações ali que tem que resolver, eu já vou jogando ali luz, pedindo para Deus
mostrar o que tem que ser feito, pedindo essa sabedoria mesmo, pedindo força. Tem dia que fala, ai, tem esse problema aqui, tem outro ali, Senhor. E profetizo mesmo na vida dos meus filhos, sabe? Cada um deles, eu abençoo, você é maravilhoso, meu filho, que Deus te dê sabedoria, sinto amor, e vou falando e vou pedindo a transformação ali, mas saber que cada um tem uma personalidade, que cada um tem um jeito, que cada um é um, né? A gente não pode, Carol, depositar a expectativa nossa no, ai, mas eu queria tanto que meu filho fosse assim. Que tá, tudo bem, a gente quer mesmo, mas ele não é, e ame ele do jeito que ele é. Você tem que aceitar. E aceite que ele veio desse jeito, porque é a vida dele. E ele tem um propósito, né? Para a vida dele também. Exatamente, né? Então você ajuda ele a ser o que ele quer ser. Sabe? Ajuda ele, é isso que você quer? Eu tô aqui para te ajudar, tô aqui. Né? E lógico, falar também, se posicionar, mostrar para ele que você pensa de um jeito e tal, porque a gente tem que orientá-lo no caminho, né? Mas quando ele cair, tá lá para ajudar. Exatamente. Né? Nossa, quantas vezes, né? Uma situação outra, eu chegava para um filho e outro, eu tô aqui, hein? Eu tô aqui e é isso que eu quero pra você, eu não admito que seja não sei o que, aí, né, a gente tem que chegar junto ali, né, e chegar soprar, firme, morder, né? E soprar. Exatamente, e é isso aí, eu não criei filho pra isso, é isso que eu quero de você e tal, e vamos, né, e vamos cuidando e tendo essa força, essa sabedoria. Eu sempre tive isso do meu pai e da minha mãe, sempre tive essa força de, assim, nunca julgar, de sempre, é isso que aconteceu, então vamos pra frente, vamos agradecer. E eu vim também, eu sempre falo no livro, as minhas avós também, uma espiritualidade grande, isso a gente já nasce, mas aí fala assim, eu não sou assim, mas você quer ser? Então busca todo dia, muda a mente, muda o hábito, você persistir todo dia, sair dessa zona de conforto, busca, vai, trabalha, faz aquilo que você quer ter o resultado diferente, tem que levantar. Tem que mover, tem que fazer diferente, sabe? Se a gente ficar precisa assim, dentro de você ter essa mudança. Só em oração, e não se movimentar, e não atitude, não falar com as pessoas, comunicar. Às vezes fala, nossa, queria que o Xandó fizesse esse negócio pra mim, ele não faz. Ué, mas você não tá sabendo que eu tô querendo? Vou lá, entendeu? Você tem que bate na porta, que a porta abre. Conversa com a pessoa, fala, posso te pedir um favor, se você puder me ajudar nisso, eu tava precisando disso. Meu Deus do céu, essas alianças poderosas, que são grandes amigos que a gente tem, né, de não ver, toca o telefone, Orville, faz isso pra mim, nossa, a pessoa vai na hora, faz, sabe? E é legal demais isso, porque aí você se sente acolhido, e também quando a pessoa puder, se você puder ajudar essa pessoa naquele momento, se não puder, fala, vou ajudar daqui a pouco e tal. E é sobre isso, sobre a gente ser verdadeiro naquilo que a gente quer, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente puder. Se a gente nessa vida não contribuir com a vida do próximo, né? Aí não vale a pena. Mas lembrando que a gente tem que cuidar da gente primeiro. No avião, né? O Nossa, avião eu tô viajando, vocês estão conversando. Você tá lendo aí, né? O Orville tá lendo. Não é pra ler agora, não, ou? Mas eu já... Eu não sou apaixonado por livro. Conta a história dessa capa, desse desenho maravilhoso que tá na livro, capa. Né? Qual é esse cenário? Aquarela, pintada em aquarela. É lá na Fazenda. Na Fazenda Império das Palmeiras. O Orville já conhece lá pessoalmente. É uma capela, a Capela de Santa Catarina, que foi construída inicialmente pelo Marcelo. Eu continuei o projeto. De quem que é o desenho? Gente, dá pra ver, é a fotografia. O desenho é de uma artista plástica lá de... Dá pra ver? Ai, meu Deus, ela é do Sul, esqueci. Ela fez em aquarela. E ela desenhou e mandou para mim o quadro dessa foto linda para colocar na moldura. Então é a foto que eu tirei da capela e ela fez o desenho. Fez o aquarela, nossa, aquarela, bem bacana. Né? E aí, como representa o amor, né? A luz ali de Deus e aí, você já começou a ler um pouquinho, Orville? Nossa, eu viajei, voltei no tempo aí numa série de circunstâncias que... Porque isso é o que marcou a tua vida. Só que sem que você tenha esse controle, e isso é importante para todos nós aqui, isso que eu li, que vocês vão ler quando vocês tiverem a oportunidade, eu só folhei aqui rapidamente, é o que marcou a vida da Renata e ela quis colocar em palavras no livro. Mas ela não sabe que muitas dessas passagens com ela, que marcaram a vida dela, marcou também a vida de outras pessoas que também passaram por isso de alguma outra forma, com algum outro olhar. E o livro tem a capacidade de nos conectar com aquele momento exato. Então, eu me vi em diversas circunstâncias que você narra aí,
lembrando que eu estava vestindo no dia, comendo no dia, vivendo no dia, experimentando naquele dia também. Então, assim, isso é para que todos nós fiquemos atentos de que a gente vive a nossa vida, mas a gente não sabe como a nossa vida impacta na vida do outro. Verdade. Né? A gente precisa vigiar muito os nossos atos. Porque nós estamos o tempo todo, mesmo que a gente passe e não dê atenção para isso, o tempo todo a nossa vida está impactando na vida de alguém e os nossos caminhos estão se cruzando. Sim, exatamente. Por isso é importante a gente estar atento a tudo que a gente faz e fazer tudo com muito amor. Isso, Orville. Para que se houver algum impacto, que se a gente deixar algum tipo de impacto, que esse impacto seja um impacto de amor. Exatamente, é isso mesmo. E esse é o maior propósito. E assim, aproveitando aqui, Orville, agradecer, porque você sempre esteve do meu lado em todas as minhas situações da minha vida, sempre. Sempre estivemos ao lado um do outro, né? Sempre estivemos ao lado um do outro. Mas eu percebo que, assim, várias experiências tuas foram vivenciadas, a tua dor, por mais que pareça ter sido só a sua dor, não foi só a sua dor. Gozado que a dor foi compartilhada, assim como as alegrias são compartilhadas. Por isso que a gente precisa vigiar mesmo e ficar atento. Ainda mais nós todos aqui que trabalhamos com o público, a gente está o tempo todo conectando pessoas, né? Exatamente. Então, assim, e nem sempre a gente consegue ter uma comunicação positiva, ou verbalizar, ou acolher, ou construir pontes. Quantas vezes termina o programa, a gente senta na sala ali do café e bate um papo, e a gente sai feliz, assim, com um sentimento de missão cumprida. E quantas outras vezes termina o programa, a gente se reúne para discutir a pauta e a gente sai com aquele sentimento de, deixei a galera mais nervosa do que calma, né? Que raio de pessoa que é essa que entra na vida de alguém deixa uma raivazinha no coração e 9 horas vai embora e larga a pessoa lá o dia inteiro emputecida com aquele trem. Então, são as dificuldades de quem escolhe trabalhar, né? Com pessoas. Porque, por vezes, dá vontade da gente falar, quer saber, eu vou cuidar do meu mundo e da minha família e ponto final. Vou lá pro meu trabalho, fico lá, no meu fim de semana eu vou curtir minha família, meus amigos, eu só vou viver o lado bom da vida. Mas, enfim, nós estamos expostos e como tal... Exatamente. Né, a gente precisa... Exatamente, Orville. Mas eu experimentei um túnel do tempo muito bacana, porque diferente talvez de algumas pessoas que conheçam você pelo que você se transformou, eu lhe conheço desde que você nasceu. Então, assim, e tivemos uma infância junto muito saudável. É verdade. Nós tínhamos uma rua que nós morávamos, que era uma rua deliciosa. Exatamente. Eu carrego todos daquela rua como meus amigos até hoje. Eu tenho certeza que se em algum momento eu levantar o dedo, vem todos em meu socorro. Assim como eu parto em socorro de todos que ali, de alguma forma, levantar o dedo. Então, conhecer essa história toda e ler ali, relembrar, porque a gente acompanhou, é quase um Netflix essa história toda aí, né? De perto todos esses detalhes. Então achei muito bacana que você, assim, com todo o respeito de quem sabe tudo que está escrito ali, você narrou com a delicadeza, a preocupação de não expor negativamente absoluto em nenhuma circunstância. E você não dourou a pílula, em nenhum momento você criou subterfúgios para criar uma circunstância. Ai, que coisa linda, olha que mulher excepcional que eu sou. Não, nada. Ali, essa essência que as pessoas que lerem esse livro, acho que vão conhecer bem você. Tenho recebido bastante feedback, bastante. Várias pessoas já receberam e as pessoas têm me ligado mesmo, falando, emocionada. E nossa, eu não sabia isso e tal. Eu não sei se eu escrevesse um livro, se eu não ia pular as partes ruins da minha vida. Você não pulou nenhuma, você foi firme ali no... Viu? Pulei uma sim, viu? Pulei umas, mas assim, tem bastante coisa boa. Muita coisa boa. O livro vai ser lançado virtualmente. Dia 2 de novembro, às 19 horas, pelo canal do YouTube. Eu vou mandar o link aqui pra vocês. Se vocês puderem estar compartilhando, vou ficar muito agradecido, tá? Tá bom. Então, no dia 2 de novembro. E as aquisições também poderão, num primeiro momento, serem... Já estão Virtual. Virtual, tá? Pelas grandes plataformas. Ele
vai ser lançado também em todos os países e é bem bacana e a gente vai... Muita gente vai se identificar com a sua história de vida, suas conquistas e suas dores, viu? É engraçado. E obrigado por compartilhá-las conosco. Eu que agradeço de estar aqui com vocês. Depois do lançamento, que chegar os livros físicos aqui, eu vou deixar um para vocês sortearem também. Isso que eu ia falar. Ótimo. As pessoas gostam muito. Ótimo. O pessoal vai ficar muito feliz. Olha, muita gente falando, tô amando essa entrevista, vai acabar, acabou.